Olá, eu sou Cristiane Nohara e bem-vindos ao Caminho a Caminho. Hoje eu vou falar um pouquinho do arquétipo do Trickster e onde ele se encontra dentro da gente, esse arquétipo, essas situações que a gente está vendo hoje no mundo, ao vivo e a cores, e é uma experiência histórica, empírica, e onde a gente pode tentar entender se isso, de onde isso vem e de onde isso está dentro da gente. Eu trouxe isso, eu estudei desde janeiro, foram mensagens e imagens vistas em sonho, tá? De uma pessoa no dia 26/1, ela trouxe essas datas, alguns pontos desse sonho, são pequenos fragmentos desse sonho, e eu tentei entender na época, mas eu falei: eu vou deixar o tempo, né? É a resiliência, a paciência, eu vou deixar o tempo me mostrar o que deve ser trabalhado aqui e, e o que você pode olhar dentro disso tudo e refletir: isso existe em mim? Isso também está em mim para que eu esteja no meio dessa energia coletiva, eu estou colaborando com isso, mesmo não estando ali onde tudo está acontecendo, e como isso pode transformar, como essa situação, como tudo isso que está vindo à tona, pode transformar milhões de pessoas, pode trazer um entendimento muito maior disso tudo, dessa grande comédia que estamos vendo nos dias de hoje. Essa pessoa viu um trem, mas numa plataforma com um caos, com muitas pessoas. As pessoas pareciam estar vestidas como na Índia, né, como indianos. Então, ela viu esse trem, nesse caos de milhares de pessoas ali, sem nenhuma estrutura, sem nenhuma plataforma, e elas tentando entrar no trem certo, tentando pegar. Então a gente já traz aqui o trem, que é um transporte coletivo, então onde há muitas pessoas querendo encontrar esse trem certo, mas no meio do caos, então elas estão perdidas, elas não sabem para onde vão, em que lugar elas devem entrar, em que estação elas estão, então é um caos. É como se a gente estivesse vivendo esse caos hoje e vendo tudo isso acontecer. Então, aí ela entrou nesse trem, tinham várias datas, né, que ela seriam correspondentes às estações, e ela tinha uma senhora que aparecia, aquela senhora negra, que vestidinho de saia, camisa, uma pessoa simples, de chapéuzinho, e ela como se acalmasse, ela estava sentada contra o fluxo, né, da janela, o trem se dirigindo a um lugar, essa pessoa sentou na frente dela e como se ela mostrasse o tempo. Ela como se fosse uma mentora, uma guia ali que estivesse mostrando fases da história da humanidade para ela. E a partir dessas datas que foram mostradas, que foi 1530, 1700, 1857, 2025, elas podem ser vistas assim como um ponto de acesso simbólico a diferentes camadas da nossa própria história, da história da humanidade, do conhecimento humano. Então, cada uma carregando significados profundos dentro do contexto dessa jornada coletiva. Então, aqui eu vou falar, vamos explorar um pouquinho os acontecimentos dessas datas, mas bem por cima, só para a gente ter uma noção de como essa interpretação através da lente do inconsciente coletivo, ela pode ser trazida para todas nós e a gente entender um pouquinho de tudo como foi e de tudo como está sendo, de como é um padrão, é um ciclo que está se repetindo, para que a gente consiga resgatar tudo que foi perdido, o aprendizado que não foi aceito da forma como deveria ser, e a gente colocar para frente, para esse novo. Então é um despertar. Vou falar um pouquinho do arquétipo do trickster, né? Que no português seria o trapaceiro. Eu vou ler um pouquinho aqui, gente, que eu fiz tópicos para eu não esquecer nada do que eu queria falar, tá? Então esse arquétipo é uma das figuras mais fascinantes dentro da psicologia junguiana, né? Ele aparece em vários mitos,
contos, tradições e praticamente em todas as culturas. Ele sempre traz consigo uma mistura de caos, sabedoria, leveza e provocação. E aqui estão algumas coisas. Ele não segue regras, então a primeira característica dele, né? Ele é caótico e irreverente. Então ele não segue regras, ele quebra normas sociais. Ele desafia estruturas e brinca com o que é considerado sério. Então ele a sua presença costuma trazer desordem, mas não por maldade, sim por uma forma de provocar transformação. Mas isso eu estou falando de inconsciente, tá, gente? Da forma como o arquétipo, sendo universal, dentro dessas diferentes culturas, ele traz essas características, mas nós vamos entrar num âmbito mais seletivo, não, mas a gente vai entrar num âmbito mais específico depois. Ele é o mestre da dualidade, tá? Então, ele é ao mesmo tempo sábio e tolo, curador e ferido, divino e humano. Então, a sua essência, ela é paradoxal. Então, ao provocar confusão, ele se revela e nas suas verdades ocultas, ele mostra que o bem e o mal, o certo e o errado, convivem dentro de nós. Então, a terceira característica, um agente de transformação. O trickster é uma força de ruptura que nos tira da zona de conforto. Ele surge quando há uma estagnação psíquica, sacudindo o que está cristalizado, aquilo que está enraizado, que está dormente dentro da gente. Então, ele nos leva ao erro, ao riso, ao improviso e ao choro também. E para que possamos renascer de uma forma mais autêntica. Quarta característica, espelho do inconsciente. Ele representa partes reprimidas da nossa psique, especialmente aspectos sombrios, infantis e ridicularizados. Então, quando aparece em sonhos ou na vida, ele pode estar sinalizando que há algo errado que precisa ser olhado com mais leveza e muito mais coragem, tá? A quinta característica, ele é ligado aos inícios de novos processos, né? Então, vamos colocar aqui na jornada do herói, nesse caminho da individuação, esse trickster, ele aparece no início como um guardião da travessia, tá? Ele atrapalha, ele testa, mas também oferece pistas, chaves e caminhos não óbvios. Sexta característica, seu humor não é gratuito. Ele desarma defesas, desmonta certezas, fazendo com que a nossa alma se abra para o novo, tá? Então o riso, ele provoca muitas vezes, ele chama, ele vem acompanhado de muitos insights e muita expansão de consciência. Então aqui eu coloquei características, né, desse arquétipo, que alguma dessas características estão presentes dentro de nossas sombras, estão ali com a gente. Alguns exemplos na mitologia, né? Mitos e em simbologia, por exemplo, Loki na mitologia nórdica, Hermes na mitologia grega, o coiote nas tradições indígenas norte-americanas, aqui seria a raposa, né, a kitsune, o saci pererê na cultura brasileira e o próprio coringa, o Joker, nas narrativas modernas, né. Então essas são as características desse arquétipo. E no feminino, como que ele pode aparecer? Ele aparece na figura da mulher rebelde, da palhaça sagrada, daquela desafiadora de papéis femininos rígidos, uma mulher que provoca, brinca, questiona e assim cura pelo riso, pelo erro e pela ousadia. Então, tudo que a gente vê tem os dois lados, tá? Então a gente tem essa polaridade em tudo e nos arquétipos também, e nessa energia contagiante. Então, é uma forma de que, através desse caos, desse burburinho, desse ruído constante, muitas pessoas fiquem de saco cheio e comecem a entender, mas elas têm que perceber também que tudo aquilo que elas estão projetando naquele líder são partes integrantes dela. Aquilo tudo que elas estão vendo do que está incomodando,
do que está errado, do que está fora de uma ética de convívio coletivo e social, tudo aquilo faz parte também desses seres humanos que estão integrados com essa energia e colaboram, corroboram com essa mistura de energia que faz com que ela ganhe força. Mas seriam os meios que justificam os fins? Fica uma questão aqui para reflexão. Será que se não tivesse acontecido tudo isso, muita coisa não estaria mudando? Estaria tudo no mesmo lugar, da mesma forma? Então, tudo a gente tem que olhar o lado bom e o lado ruim, o ônus e o bônus. Então, a gente tem que entender que tudo isso está vindo como uma forma da gente explorar lados ocultos, sombrios dentro de nós mesmos e transformar tudo isso. Quando essa grande massa transformar, despertar, acordar, entender que aquilo faz parte de si próprio, tudo pode se transformar. E aquilo tudo vai ruir como num passe de mágica ou como um desaparecimento daquela sombra com um efeito mágico ou circense de tudo isso que a gente está vendo. Agora eu vou colocar as fases, então fique aqui para você entender onde está o trickster no pódio, aquele que está lá no topo, que se acha o rei de todo o universo. Então a gente vai estar trabalhando isso a partir de agora. Desse ano de 1530, o que a gente teve? A reforma espiritual, né, a reforma protestante liderada por Martinho Lutero, que marcou uma ruptura muito grande com a autoridade religiosa estabelecida naquele momento, e foi o início de uma busca por uma conexão mais direta com o divino. Então, aqui hoje, nos nossos dias, isso traz o quê? Até no meu próprio trabalho, essa simbologia de que 1530 pode representar o arquétipo de uma transformação espiritual, onde velhas estruturas estão sendo questionadas para novas formas de compreensão emergirem. Então, essa forma de entender a espiritualidade de dentro, do meu interior, da individuação no nível coletivo, onde a humanidade começa a buscar a sua própria verdade. A verdade está aqui dentro, não está em livros, não está em líderes caóticos ou em pessoas que vêm para manipular, para ganhar dinheiro em cima de tudo isso, de toda essa minha fé, de toda essa minha esperança, nessa ligação com o divino, nessa exploração extraterrestre que a gente vê aí em todas as redes, em todas as mídias, está dentro da gente. Todo o conhecimento deles, a gente veio das estrelas, nós somos das estrelas, então está dentro de nós essa espiritualidade, essa ligação com a fonte, esse poder e força de criação. Ela existe na nossa sabedoria interior, basta se lembrar, basta buscar, basta acordar, despertar, procurar. Então, é essa a nossa função, dentro desse período onde a gente está aqui, é agir. 1700, o iluminismo e a ascensão da razão, tá? É um contexto histórico, o iluminismo ele trouxe o quê? Muita ênfase na razão, na ciência, no progresso humano. Então ele marcou uma transição de visão do mundo, de um mundo secular e racional, tá? Então é como se essa data simbolizasse esse arquétipo do herói racional, onde a humanidade busca dominar o mundo através do conhecimento da lógica. No entanto, também pode trazer um desafio ao equilíbrio, já que a razão, sem a intuição e a espiritualidade, nos leva à desconexão com o inconsciente coletivo. Então, foi um período que, como em outro. No nosso encontro que eu coloquei, já postei aqui, eu falei muito desse Senhor dos Tempos. Ele falou que tudo estava parado. Eu vou fazer um outro vídeo depois explicando sobre isso. Então é como se a gente tivesse estagnado desde 1700, está todo mundo parado no tempo. Então tem muita relação. Ela viu ali em janeiro algo que o meu grupo trabalhou semana passada.
Então, para vocês verem como o inconsciente coletivo, ele é atemporal. Ele traz, a gente tem provas com essas experiências e com as coisas que a gente vê, que está dentro, essa sabedoria que está dentro da gente, e é algo que ainda vai acontecer no futuro próximo. Eu tenho outros exemplos, exemplos até com livros, eu vou trazer aqui aos poucos, eu vou conseguindo gravar e trazendo isso para vocês. Então, essa conexão de imagens que foram vistas em janeiro, agora com links que foram trazidos por outras pessoas agora, que se juntaram, que formaram essa imagem desse quebra-cabeça. Então, tudo isso fez com que eu conseguisse entender o que aquela mensagem queria me trazer lá atrás, com acontecimentos de agora, com outros links. Então, isso é sincronicidade. A próxima data, 1857. O que aconteceu em 1857? Crise e renascimento, tá? Foi um ano de crises com a rebelião indiana, e o pânico de 1857, mas também foi um período de grandes mudanças sociais e tecnológicas, tá? Então essa data ela representa o arquétipo da morte e renascimento, onde velhas estruturas entram em colapso para dar lugar a novas formas de organização e consciência. Então simboliza o quê? A sombra coletiva emergindo, exigindo que a humanidade enfrente o que? Suas contradições e transforme suas feridas. Isso é imprescindível hoje, não tem como fugir disso, não tem mais como se ter resistência. Esse tempo de ficar parado no tempo, de nada acontecer, de tudo ficar paralisado, cristalizado, acabou, gente. Com essas energias solares, com tudo isso que todo mundo já sabe, já está cansado de ouvir. Mas se você não se movimenta, você vai ficar o quê? É como se você olhasse para a medusa, você vai se transformar em pedra. É isso que vai acontecer. Então, é mãos à obra, mãos à consciência, ao coração, integrar mente, espírito e coração, ação, mudar o quê? Hábitos ruins, jogar minhas crenças todas na fogueira, reescrever a história da humanidade. Então é isso que precisa. E 2025, que foi o ponto de chegada naquela estação do trem. Então é o futuro com a integração. Nós vivemos uma era de rápidas mudanças, nós estamos numa velocidade avançada, porque a gente tem que compensar esse tempo parado. Então, a gente está com crises climáticas, transformações sociais, a gente está vendo a sociedade querendo abrir mão de muita coisa antiga, sabe? Jogar fora mesmo, desapegar, mas não sabendo como. Estão todos perdidos naquela estação, naquele caos e não sabem que trem tomar. Então, são muitas visões futuristas e espirituais que estão apontando 2025 como um ano de grande potencial de transformação. Nós estamos aqui, nós estamos vivendo isso, e isso tem que ser visto com gratidão, com honra, com sabedoria. Essa data, ela representa esse arquétipo do self, do si mesmo, da essência, onde nós, a humanidade, estamos sendo chamadas a integrar todas as nossas facetas: razão, intuição, tecnologia, espiritualidade, individualidade, coletividade, mundo multipolar. Tá? Então, está simbolizando um ponto de virada na jornada humana, onde o inconsciente coletivo e a consciência individual se encontram, se unem, se integram para criar um novo paradigma. Então, é como se esse trabalho que eu estou fazendo aqui está me trazendo tanto aprendizado, que é impressionante a visão, como a visão se expande e se abre. Essas datas, elas são vistas como portais para diferentes estágios da jornada humana. Cada uma delas reflete o aspecto de um processo de transformação, de individuação, de evolução, de transcendência coletiva. Não é só eu, não é só meu ego, não é só meu umbigo. Somos todos nós, onde a humanidade passa por ciclos de crise, transformação e integração. Está acontecendo com todos. Então, 1530, a busca pela verdade interior, tá? 1700, ascensão da razão e desafio do equilíbrio. 1857, a sombra coletiva e o renascimento. E 2025, a integração e o potencial de um novo começo. Então, tudo isso junto, todas essas datas juntas, elas formam o que? Um mapa
simbólico da evolução da consciência humana, onde cada era contribui para a totalidade do self coletivo. Então, esse trabalho aqui com a imaginação ativa, ela está revelando muitas coisas para mim, e justamente essa conexão profunda entre o indivíduo e o todo, e entre o passado e o futuro. Então, agora nós vamos explorar a relação entre o pânico de 1857, naquelas datas que foram mostradas, e as imagens do inconsciente coletivo e os acontecimentos atuais hoje no mundo e nos Estados Unidos, usando a figura desse presidente palhaço como metáfora arquetípica. Tá? Então eu vou dividir isso em 3 partes. Primeiro, o pânico de 1857 como espelho do inconsciente. 2, o arquétipo do palhaço na política moderna. E 3, os ciclos de crise e renovação. Então, no primeiro momento, esse pânico de 1857 é como se fosse uma ferida no inconsciente coletivo. Então, ele foi uma crise financeira que foi desencadeada por uma especulação desenfreada, investimentos em ferrovias e terras além da realidade econômica. E isso gerou o quê? Uma queda de confiança internacional. Nós tivemos ali, naquele tempo, falência de vários bancos americanos e europeus. Então, gerou um colapso na ilusão do progresso ali com as grandes ferrovias. Então, essa crise revelou a fragilidade do sistema capitalista emergente e tem a ver com as imagens do trem, tá? Daquele sonho. Então, essa sombra, quais as imagens desse inconsciente? As sombras, essa sombra do capitalismo, a ganância, o medo do colapso e a desilusão com o quê? Com instituições, tá? Então, o arquétipo do trickster aqui são figuras, tá? Que manipulam o sistema, banqueiros, políticos, etc., e levam ao caos. Então, assim como o palhaço que ridiculariza a ordem estabelecida, tá? Como a gente tá vendo, tá? E a gente tem o arquétipo da grande mãe devoradora também, né? A devoradora é aquela devoradora da terra, dos recursos, que se explora até a exaustão. E esses recursos, essa terra vira-se contra o homem. Então, a gente está vendo secas, más colheitas, faltas de alguns alimentos em alguns lugares. Aí o segundo ponto, esse presidente palhaço, o trickster no poder. Então, essa figura do trickster na política moderna, como uma metáfora para esses líderes caóticos ou performáticos, né, encarna esse arquétipo do trickster. Então, é a subversão da ordem, tá? Então, é aquele palhaço que ridiculariza normas, expondo hipocrisias e também cria o caos. Tá? A máscara da inconsciência. As suas ações, elas refletem esses impulsos coletivos não integrados, que eu falei lá, as projeções do que? De medo, raiva, desejo incansaente de entretenimento em vez de substância, de conteúdo real. E isso reflete não só, né, no povo em si que está sofrendo lá na América, mas isso reflete no mundo todo, tá? Esse período foi bem mostrado, bem explorado com as redes sociais, com a questão do que é a melhor foto, é o melhor ambiente, eu tenho que ir para grandes hotéis, eu tenho que estar na piscina com drink, mostrando que eu não trabalho, que eu ganho dinheiro sem ter que trabalhar, sem ter que me esforçar, eu posso ficar pegando sol. Tudo isso foi uma forma de vender mais essa Matrix, de mostrar mais esse lado. Foi como se fosse a última cartada, o último recurso. Então, é um líder que usa o quê? De humor, exagero, conflito como ferramentas, espalhando sombras na sociedade, tá? Essa polarização, esse culto à personalidade e o desprezo por instituições. Então, vamos colocar uns paralelos aqui com 1857, a crise de confiança. Em 1857, os bancos faliam. Hoje, a confiança na mídia e na ciência e na democracia, ela está em erosão. Então, é uma especulação, né, versus fake news. Então, a especulação financeira de 1857, ela ecoa
hoje na especulação da verdade atual, notícias falsas, teorias conspiratórias e uma realidade totalmente distorcida do que é. E todo mundo está vendo isso hoje, principalmente em relação à Ásia, tudo que foi sempre falado, mostrado esse bullying, e não só com a Ásia, com vários outros lugares. Então, entenda um pouco, eu sei disso, eu moro no Japão há 22 anos, e todo mundo fala, não, que o Japão é submisso, que o Japão é baba-ovo de América. Gente, quem tomou 2 bombas, né, nuclear na cabeça? Vamos falar? Quem foi ameaçado de ter todo o seu país, toda a sua extensão destruída? Então é resiliência, é tempo. Eles entenderam que aquilo era um karma. A população entende, eu não estou falando de níveis acima, de políticos, não. Aqui eu lido com pessoas comuns, do meio, pessoas idosas. Então a gente tem isso no dia a dia, é resiliência de transformar o karma em dharma. Chegou a hora de viver o dharma, tá? Então esse palhaço como um sintoma, tá? Assim como esse pânico de 57 expôs a fragilidade de todo um sistema, o presidente palhaço hoje revela a crise de identidade e dos valores da própria população a quem ele lidera. E 3, né, o terceiro ponto, ciclos da crise, do pânico de 57 ao caos atual. A história, ela não se repete literalmente, mas ela rima, tá? Ela anda como se fosse naquela energia, com alguma diferença, mas ambos esses períodos compartilham o quê? A ilusão do controle. E 57 era a crença no progresso infinito via ferrovias e industrialização, tá? E onde você vê trem para tudo quanto é lado é na Ásia. Nos países ocidentais você não vê. Tudo sendo transportado é de outra forma, gente. Tá? Em 2000, agora, começou em 2023, 22, né? Essa fé na tecnologia e nos mercados, líderes carismáticos como salvadores, esse povo das big techs, né? Que veio no pós-pandemia. Então, agora está ruindo tudo. Então, esse inconsciente coletivo está mostrando o quê? A negação da vulnerabilidade humana e a projeção da onipotência em sistemas e figuras. Então, eu projeto tudo aquilo, é inconsciente, eu estou projetando essas sombras, mas eu e mais milhões de pessoas, milhões. Então, o que isso gera? O que isso traz? Traz uma pessoa que reflete tudo aquilo que eu tenho dentro de mim, eu e todo mundo que está à minha volta. Portanto, aquilo representa o que eu sou internamente, tá? E o retorno do reprimido. Em 57, a gente tinha a escravidão ainda econômica e literal, tá? Escravidão mesmo de pessoas. Então, foi um dos motores não resolvidos da crise. E a gente parte para esse período atual como um racismo estrutural, é uma desigualdade e o colonialismo digital. Entendam, somos reféns deles, somos escravos dessas big techs, então elas ressurgem como feridas abertas. Então, uma escravidão literal que ainda tinha naquele período, né, que depois teve todas as mudanças a partir dos movimentos daquela época com os movimentos de hoje. Então, o que a gente quer? A gente a gente precisa estar integrado com essa tecnologia, com tudo de bom. E o que eles fizeram? Vamos botar terror, vamos falar que os robôs vão dominar todo mundo, sei lá, sei lá. E o que muita gente fala, e a gente ouve nas redes sociais de grandes influências, grandes que eu falo que eles têm um número grande de seguidores, de gente para poder estar falando aquilo. E gente que corresponde ao que eles falam, que tudo é uma projeção. Então eu alimento aquilo, eu dou a energia para que essa conexão exista, para que ele fale mais, para que eu escute mais. Então, tudo isso. E essa escravidão que essas big techs nos trouxeram. Agora a gente vai começar um período de libertação de tudo isso e vai ser tudo muito novo e vai ser tudo muito bom, tá? Então esse arquétipo como uma sombra
de tudo que é reprimido, tá? Injustiça, medo, mas medo mais dos colapsos, né? Então isso retorna como? Como protestos, extremismos e figuras caóticas no poder. Então o palhaço como agente de transformação. Então na mitologia, o trickster ele é tanto destruidor quanto renovador. Então esse presidente palhaço, ele pode ser visto também como um sintoma de decadência. O quanto a sociedade prioriza o espetáculo sobre a substância, sobre o que é real, sobre a verdade, sobre o conteúdo, sobre a sabedoria. Então, ele está sendo o quê? Um grande catalisador de despertar, gente. Vocês estão vendo esses movimentos, as pessoas acordando que estão cristalizadas lá desde 1700. Então, uma existência, uma existência à força, tá? É como se ele trouxesse a força que estava esquecida, que as pessoas estavam cansadas, que já não queriam mais, já estava ali, mas agora está brotando com paixão visceral. Então essa força de confrontar o que essa banalização política, essa necessidade de novos paradigmas que a gente tem hoje. Então é uma dança cósmica entre o caos e a renovação. Então, esse pânico de 57, essa era do presidente palhaço, vão ficar para a história, mas são dois momentos em que o inconsciente coletivo irrompe na realidade, exigindo que nós humanos, enfrentemos nossas sombras, que é ganância, medo de colapso, culto à personalidade, essas máscaras do ego, essa questão da aparência de tudo e não da nossa própria verdade, da nossa essência. Então, é como se estivesse sendo reinterpretado o mito do sonho americano, as narrativas de progresso. Não foi progresso, foi estagnação. Então, hoje a gente precisa de novas estruturas, tá? Para lidar até com a inteligência artificial, com o clima, com a desigualdade, novas estruturas, novas instituições. Então, lembrando também que o palhaço no tarô, ele lembra o louco, que é aquela carta que simboliza novos começos, mas que também tem um abismo à sua frente, tem o risco de cair ali naquele abismo. Então a pergunta não é se haverá renovação, mas que tipo de renovação vamos escolher. Por isso, as duas linhas de tempo, uma baseada na consciência, outra baseada na repetição de ilusões, na Matrix. Então, essas são as linhas de tempos. Até em uma live anterior, acho que foi no canal do G, que uma pessoa trouxe essas duas imagens, né? Do caos, de tudo ruído, de tudo, e uma natureza viva. Então, é ouvir a natureza, e isso é falado por muitas canalizações, por muita gente, já foi falado isso há muito tempo, eles vêm repetindo isso, né, dentro de toda essa espiritualidade que está tentando se renovar, é trazer essa natureza, a natureza. As pessoas acham que a natureza é só abraçar árvore. Não, eu vou no parque, abraço a árvore, tiro foto e põe no Instagram. Não é isso. É trazer a natureza interior, o seu instinto, os conhecimentos, é honrar essa ancestralidade. Nós somos brasileiros, nós somos descendentes dos povos nativos, os índios. O que fizeram com os índios? O que ainda fazem com o pouco que restaram deles? Então, gente, é consciência, o que está sendo feito com toda essa floresta que o Brasil é de ponta a ponta. Então, é pensar, analisar, tá? Tem muita história, muito, como se diz, muitos arqueólogos, muitos estudiosos entendendo que a gente não vem dali de 1500, que a nossa civilização nativa tem mais de 10.000 anos. Então a gente está falando aqui de uma civilização muito antiga, tá? Como os indígenas lá dos Estados Unidos também. Então a gente teve essa mesma relocação que eles foram se colocando ali nas Américas, né? E foram se posicionando e desenvolveram muitas coisas que estão perdidas, estão esquecidas, porque a soberba é maior, né? Então eu não sou descendente daquilo. Eu não sou primitiva. Então foi aquela primeira visão europeia que veio aqui e destruíram, aqui não, né, que eu estou no Japão, mas destruíram aí no Brasil toda a civilização nativa por eles serem diferentes, então são primitivos, não tem conhecimento nenhum.
E o que que eles ganharam, né? Eles foram invadidos, foram explorados, morreram por doenças. Então vamos começar a pensar um pouco e trazer esse conhecimento. Tem muita coisa importante que pode ser vista, que pode ser trazida para todos nós como aprendizado e que não foi ensinado nas escolas, não. Então, é, encerrando aqui, eu deixei separado algo aqui que olha, o trickster, ele vai ao cerne da questão, tá? Ao cerne dos complexos, de tudo aquilo que está reprimido, que paralisa grupos e nações. Então, ao introduzir esses elementos do caos, da brincadeira, da surpresa, da quebra de energias cristalizadas, aos poucos isso vai desfazendo crenças limitantes e acelerando a conscientização sobre padrões coletivos disfuncionais. Então essa agitação toda, esse burburinho, todo esse ruído, ele se manifesta em movimentos culturais, modas passageiras, essas ondas de humor de internet. Então ele vai conseguindo trazer de volta o foco aquilo que está quieto demais para continuar saudável. Então tudo aquilo que estava muito no foco, então as pessoas hoje começaram a buscar outras notícias. Meu Deus, o que vai acontecer hoje? O que aconteceu enquanto eu dormia? O que desabou no mundo? Então eu paro de me preocupar com modas, com modismos e começo a buscar fazer parte de algum movimento que traga essa renovação. Então, esse é o lado bom, esse é o bônus, isso é a coisa boa desse arquétipo que está dentro da gente. Então, basta olhar um pouquinho ao redor, trazer isso como reflexão e olhar para mim e entender qual é o meu papel em tudo isso. Muito obrigada e até o próximo vídeo.